Meu nome é Ricardo Hernani, eu sou diretor do departamento jurídico do Sindicato dos Médicos, sou clínico, sou cardiologista. E frente à situação de enfrentamento da pandemia e as mudanças, principalmente as mudanças com relação ao trabalho que estão acontecendo nas últimas semanas, e isso tem deixado os médicos numa situação de insegurança, até mesmo de medo com relação ao que vai enfrentar pela frente, nós optamos por trazer algumas informações para a classe. E para isso contamos com a presença do Dr. Cristiano Pedrosa, que é advogado, ele trabalha na área de labuta, na área do trabalho já há muito tempo, e é parte do escritório, que faz parte do escritório que apoia o sindicato, o escritório parceiro do sindicato. Doutor Cristiano, então vamos pedir que o senhor nos auxilie para dirimir algumas dúvidas com relação ao que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar frente a essas mudanças que estão acontecendo. Para isso, eu gostaria que você me respondesse quais são as medidas que o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego da rede permite. Como é que você nos responde a isso? Olá, doutor Ricardo. Boa tarde, bom dia ou boa noite para todos que nos assistem. Mais uma vez, é um prazer aqui poder contribuir com informações, a convite do Sindicato dos Médicos. E a medida que foi criada pela medida provisória 936, editada no início do mês de abril pelo governo federal, ela permite que seja realizada a redução da jornada de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho de empregados do setor privado, empregados com carteira assinada, formalmente contratados no regime seletista, para que se consiga com isso preservar, esse é o objetivo trazido na redação da medida provisória, para se consiga preservar a manutenção do emprego e da renda. Então, ela traz essas duas possibilidades da redução e da suspensão do contrato de trabalho e traz com isso diversas regras que têm que ser adotadas e têm que ser seguidas pelo empregador para que essas medidas sejam válidas. Cristiano, como é que essa redução de jornada pode ser realizada? Tanto a redução como a suspensão dependem do aceite do empregado. É feita a comunicação pelo empregador no período que antecede pelo menos 2 dias do início da redução de jornada. E ela pode se dar nos seguintes patamares: 25%, 50% ou 70% da jornada daquele empregado. Então, é feita essa redução e o período que não for reduzido, aquele profissional, aquele empregado, vai continuar trabalhando normalmente. O que vimos é muito trabalho à distância nesse momento, mas nas atividades essenciais, como a nossa categoria médica, a categoria que o sindicato representa, ele vai continuar trabalhando normal ali, de forma presencial. E mais para frente, a gente vai esclarecer também o que precisa ser feito para que essa medida seja válida. Quais são os valores que o empregado vai receber durante essa redução ou suspensão? Inicialmente é importante falar da suspensão do contrato de trabalho, que também é uma medida trazida pela MP 936, e a suspensão, ao contrário da redução, ela prevê uma ausência de trabalho. É uma suspensão integral do contrato de trabalho, em que o empregado não vai trabalhar durante esse período e segue ali os mesmos ritos, os mesmos regramentos da redução na questão do prazo, que tem que ser comunicado com 2 dias de antecedência àquele empregado, da data de celebração daquele acordo, daquele aceite do empregado. Esse acordo tem que ser comunicado ao Ministério da Economia e ao sindicato que representa a categoria. No caso dos médicos, esse acordo tem que ser comunicado ao SINMED-MG. E feito isso, esse empregado ele pode ou não ter direito ao benefício emergencial que foi criado também na MP 936. Esse benefício emergencial é pago pelo governo, com recurso da União, e ele tem como base de cálculo o seguro-desemprego que esse empregado teria direito, caso ele desse entrada no seguro-desemprego agora. Sabemos que você receber o benefício não te retira o direito ao seguro-desemprego posteriormente, caso o seu contrato de trabalho seja encerrado e você tenha direito a esse seguro. O benefício não tira esse direito.
o seguro-desemprego é usado mesmo só como base de cálculo. E aí a gente tem algumas regras. Para a empresa que teve um faturamento em 2019 de até 4 milhões e 800 mil reais, ela não precisa pagar nenhum auxílio complementar, nenhuma ajuda compensatória complementar, né? Então, esse empregado dessa empresa vai receber só o benefício emergencial. Para empresas que tiveram uma receita superior a esse valor de 4 milhões e 800 mil, além do benefício emergencial, a empresa vai ter que pagar uma ajuda compensatória que corresponde a 30% do salário daquele empregado. E como que é pago, né, esse benefício emergencial? Ele é calculado de duas formas. Na redução de jornada, vamos supor um exemplo da redução de 50%. A empresa vai continuar pagando os outros 50% que o empregado está trabalhando normalmente, e os 50% que foram reduzidos, o empregado vai receber o benefício emergencial correspondente a 50% do valor que ele teria direito ao seguro-desemprego, né? Esse é um exemplo. No caso da suspensão, como é 100%, ou ele vai receber 100% do valor que ele teria direito ao seguro-desemprego para aquelas empresas com receita inferior a 4 milhões e 800, já até 4 milhões e 800, ou ele vai receber 70% do valor que ele teria direito ao seguro-desemprego, mais 30% da ajuda compensatória da empresa para aquelas empresas com a receita superior, né? Então, são essas duas possibilidades, tá? E todos terão direito a esse benefício emergencial? Não, nem todos. A medida provisória trouxe algumas exceções. Primeiro, é importante esclarecer que a medida provisória não se aplica para órgãos públicos, empresas públicas ou sociedades de economia mista, né? Então, o servidor público, titulares de mandato de cargo eletivo, eles não podem ter essas medidas, tanto da redução como da suspensão prevista na medida provisória. Ela vai ser muito aplicada no âmbito privado, nas empresas privadas, mas também pode ser aplicada até para os empregados domésticos ou até para aquele empregado que foi contratado por outra pessoa física. Esse é um primeiro ponto que é importante esclarecer. O segundo ponto relacionado a essa questão trata que, como não enquadra os órgãos públicos, servidores, né, não terão direito, não vai poder ser adotadas essas medidas para eles, e para empregados do setor privado que são aposentados, recebem benefícios da Previdência, eles também não vão ter direito, com exceção de quem recebe pensão por morte ou auxílio acidente, né? Então, nem todos empregados do setor privado vão ter direito ao benefício emergencial, porque, como é o caso dos médicos, por exemplo, está chegando muito para o sindicato, vários desses empregados já são aposentados, né? São aposentados, mas continuam trabalhando, e eles não vão ter direito a esse benefício. Mas, caso o hospital, né, a clínica que esse médico trabalha, teve a receita superior a 4 milhões e 800, a empresa vai ter que pagar aquela ajuda compensatória, né, de 30% do salário daquele médico empregado. E o que a gente tem visto, doutor Ricardo, é que no âmbito médico, o que mais tem acontecido de suspensão de contrato são para esses médicos já com uma idade avançada por serem do grupo de risco da Covid-19, né? Então, infelizmente, esses médicos não vão ter direito ao benefício emergencial do governo, mas terão direito aos 30%, né? Caso, né, a empresa esteja enquadrada ali com a receita superior a 4 milhões e 800 mil reais. Okay? E qual vai ser a participação do sindicato, tanto na adoção quanto na validação dessas medidas? Então, a medida provisória ela trouxe 3 faixas salariais que têm que ser verificadas para se medir ali a participação do sindicato. A primeira faixa é para quem ganha até 3 salários mínimos, que é R$ 3.135. A segunda faixa é para quem ganha acima de 3 salários mínimos e ganha até menos do que 2 vezes o teto do INSS. 2 vezes o teto do INSS dá R$ 12.202, né, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Então, para quem estiver ali nesse patamar, ele está na segunda faixa, na faixa do meio. E para quem tem diploma de nível superior e ganha acima de 2 vezes o teto do INSS, que ganha acima desse valor de R$ 2.202, é a terceira faixa, que são os hipersuficientes. Para quem está na primeira faixa e na terceira faixa, é possível o acordo individual, não
necessita, né, para que o acordo tenha validade, não é necessária a participação do sindicato. O sindicato ele tem que ser comunicado em 10 dias após a celebração desse acordo, mas ele não precisa participar desse acordo. Né? Não é validade, não é requisito para a validade do acordo. Para quem está na faixa do meio, que é aquela faixa acima de 3.135 até 12.000, abaixo de 12.202, é necessária a MP, ela dispõe que é necessária a participação do sindicato, porque nesses casos tem que haver a negociação coletiva. E para que haja negociação coletiva, o sindicato tem que estar presente, né, nessa negociação. Então, no caso dos médicos que estejam nessa faixa do meio, para que haja tanto a redução como a suspensão do contrato de trabalho, é necessário sim a participação do sindicato, né, com uma única exceção na redução de jornada de 25%. Que mesmo para essa faixa do meio, a medida provisória ela traz como exceção a possibilidade do acordo individual. Mas nos demais casos, como tem chegado para a gente no Sindicato dos Médicos, é necessária a participação do sindicato, até porque muitos médicos estão ali naquela faixa do meio, né? Então, nesses casos, é necessária e é requisito de validade para o acordo a negociação coletiva com a participação do sindicato. Cristiano, o empregado vai ter garantido emprego ao final dessas medidas? Por quanto tempo? Sim, a medida provisória prevê uma garantia provisória de emprego. Primeiro que ele tem a garantia durante o período, tanto da redução como da suspensão, que pode ser, como, né, não disse anteriormente, a redução pode ser de até 90 dias e a suspensão de até 60 dias, que podem ser até 2 períodos de 30 dias. E a redução, né, tem uma flexibilidade maior, mas tem um limite máximo de 90 dias. Então, num exemplo de suspensão do contrato de 60 dias, ele vai ter garantia no emprego, a estabilidade, durante esses 60 dias da suspensão, e no retorno dele, ele vai ter mais 60 dias de garantia provisória no emprego. Então, ele tem uma garantia que é o mesmo prazo que foi adotado para a medida, tanto da redução como da suspensão. Lembrando que essa garantia é para o caso de dispensa sem justa causa. A dispensa por justa causa ainda é válida, mas nesse caso o empregador vai ter que comprovar, né, de forma robusta os motivos ali da justa causa. Tá? Mas é para dispensa sem justa causa. Caso também o empregador dispense sem justa causa, esse empregado no período de garantia provisória, a medida provisória prevê ali indenizações que têm que ser pagas por esse empregador para aquele empregado que foi dispensado indevidamente. Muito obrigado, então, Cristiano. Muito agradecido. E o sindicato está à disposição de todos que quiser qualquer dúvida, façam contato com a gente exatamente para esclarecer qualquer coisa a mais. Não é verdade, Cris? Com certeza, doutor. Mais uma vez agradeço, né, pelo convite, agradeço o sindicato e também, né, aproveito para reiterar que os sindicatos médicos, né, todos os seus departamentos jurídico, departamento de campanhas, comunicação, estão todos, né, de portas abertas para receber o médico, né, nesse período de fragilidade. Então, qualquer médico que ainda tiver dúvidas sobre a medida provisória, não só essa, mas outras medidas também do governo, pode entrar em contato com a gente para que a gente possa esclarecer todas essas dúvidas. O sindicato é a casa do médico, está exatamente para a proteção do médico, ainda mais numa situação de crise como essa. Com certeza. Obrigado a todos. Obrigado.